Bem, gente, eu vou falar sobre esse vídeo, sobre um ponto de observação que eu tenho em relação a algumas pesquisas e alguns sites que eu tenho recebido. Conversei hoje com uma pessoa que ela me chamou a atenção para algumas coisas sobre a questão de como se livrar, como se libertar de uma relação doentia, de uma relação abusiva. E eu fiquei pensando, se eu ia estudar os livros que eu tenho comum, ou se eu ia falar de um tema próximo, né? Porque relação abusiva, na íntegra, o nome já está dizendo, é um abuso. Só que o fator carência, o fator emocional e a falta de percepção da gente às vezes, ela não nos deixa alerta. É como se do lado da mente da gente tivesse uma lâmpada e um sinal de trânsito que toda vez que a gente fosse passar por uma situação de vexatória, de acumulação, a gente tivesse sido avisado. Aí eu pensei. O ser humano, ele é muito complexo no mundo das carências, no mundo de depender do outro, de explorar o outro. Aliás, explorar o outro sempre foi a arte do ser humano, desde que o mundo é mundo, né? Aí eu fui e recebi um vídeo de um rapaz que foi trabalhar em determinada instituição e foi explorado, estuprado em um campo missionário. Eu pude entender algumas coisas, eu pude fazer na minha memória uma regressão. Na verdade, eu sabia da história dele, eu só não sabia que eu ia encontrar ele diante de alguém que tinha indicado o vídeo. Esse rapaz era um rapaz muito bem criado, tinha uma família muito boa, era de filho de mãe canadense. Se quem quiser, depois eu mando. Esse rapaz passou por todo tipo de abuso dentro de uma instituição, dentro de uma organização. Quando a gente vai para um campo missionário, vai para um lugar fazer algo que a gente pensa que a gente está ajudando as pessoas, a gente nunca vai pensar que a gente está envolvido com alguma coisa ou que aquilo vai fazer mal para alguém. Mas eu vou colocar na descrição do vídeo, se eu conseguir depois, que você vê, você percebe pelos 8 vídeos que ele falou do abuso mental, que as pessoas envolvidas na situação não foram punidas pela instituição. E ele voltou para casa antes de 2 anos desse do tempo, né? E ele ficou com sequelas, foi para o psiquiatra e tal, que para ele era muito difícil é, falar para a liderança o que tinha acontecido. Mas surgiu rumores dentro do grupo dele, da época dele, que ele fazia parte de um grupo de rebeldes daquele trabalho missionário dentro daquele grupo. E que os abusos sexuais realizados pelo predador sexual que estuprou ele à força, o estuprou várias vezes, não foi punido diretamente e que já vinha no comportamento de predador de várias pessoas. O grande problema das instituições religiosas, não é só uma, é que o predador ele se encontra em um lugar, geralmente, um lugar de que ele se sente confortável para fazer aquela lascívia dele. O que eu quero dizer com isso?
ele se esconde através do cargo que ele ocupa e usufrui daquele grupo. E como é uma pessoa doente mental, uma pessoa perigosa, ele sempre se esconde atrás de ameaças. É muito difícil uma pessoa que sofreu abuso mental e pior, sofreu um abuso sexual, ela ter coragem de falar, de dizer para as pessoas que ele passou por essa situação. As instituições religiosas, elas não se preocupam em treinar e em deixar os cargos de liderança pessoas qualificadas como terapeutas, porque o objetivo delas é angariar número de pessoas e fazer a instituição crescer em números. A sexualidade de uma pessoa é algo muito sério e algo muito delicado. É algo que pode fazer com que a pessoa passe a vida inteira com aquela marca, com aquela dor, com o nojo daquela situação. Torne até a pessoa assexuada, que não queira mais se aproximar de outro, ter relação nem de nenhum tipo com outra. Isso é muito grave, principalmente com mulheres. De uns tempos para cá, eu acredito de 5 anos para cá, os governos e estados têm se preocupado muito com a Casa da Mulher, com alguns órgãos que acolhem essas pessoas, mulheres geralmente. Mas quando é criança e adolescente, é muito complicado, porque é uma fase de construção, você está construindo uma pessoa. Você não é um adulto ainda, mas também você não é uma criança. Qualquer pessoa que fizer sexo com uma criança abaixo de 18 anos ou com uma adolescente, ele é um pedófilo. Não existe consensualidade de sexo com crianças e nem com adolescentes. É crime garantido pelo Código Penal e tendo a garantia do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o que fazer se eu não consigo falar, se eu não consigo explicar para as pessoas que um líder religioso, que um tio, que um padrasto, que um irmão consanguíneo, que um primo fez isso comigo, ou com um líder religioso fez isso comigo? A primeira coisa que você tem que botar na cabeça, se você foi vítima desse crime horrendo, é que a pessoa que fez isso, ela tem que ser, as pessoas têm que saber que ela faz isso, que ela tem essa monstruosidade dentro dela, porque assim como você, existem outras vítimas, existem outras pessoas que passaram por isso. E eu respeito muito a dor de quem passou por isso. Eu respeito muito a dor de quem sofreu um abuso sexual ou a tentativa de abuso sexual e fica amedrontado. A melhor coisa que você tem que fazer quando você está com um problema dessa natureza é você procurar um profissional, psicólogo ou um psiquiatra e vá na delegacia, mesmo que todo mundo ache que você é louco, porque é isso que as pessoas às vezes vão dizer ou que não vão acreditar. Para que você acenda na segurança, na polícia, um sinal de que tem alguém fazendo alguma coisa que pode estuprar uma criança ou um adolescente. Mesmo que as pessoas falem, mesmo que você mude de casa, você tem que falar. Porque senão você vai ser uma pessoa que vai ficar com essa coisa podre dentro de você. Você vai ficar com esse sentimento dentro de você de ódio e você não vai conseguir resolver sozinho.
Procure alguém da sua confiança. Procure alguém onde você confia, onde você possa ser um ombro. Não tente o suicídio. Não tente qualquer coisa. E nem procure fazer justiça com as próprias mãos. Deixe alguém consciente. Não deixe a pessoa te estuprar mais de uma vez. Eu acho que esse rapaz do vídeo que eu assisti, ele foi inocentemente para uma cidade do sul do Brasil. E ele nunca tinha saído da cidade dele. Ele morava numa cidade do interior, num lugar muito rural. Resultado, ninguém tomou satisfação alguma. Ninguém falou nada. E quem é que vai pagar o que vai passar na cabeça dele? Eu tô falando com você que passou por essa situação. Procure ajuda, porque você não vai ter como segurar essa barra sozinho. Procure um profissional, um médico, um psicólogo ou uma delegacia de polícia. Procure uma delegacia da mulher se você está sofrendo abuso, se você está sendo agredida. Existem abusos mentais, existe abuso na área de trabalho. É grave. É muito triste ouvir uma coisa dessa. E é muito difícil para mim, depois de tantos anos, ouvir uma coisa dessa, ter que digerir, porque eu não consigo aceitar de jeito nenhum que uma pessoa é capaz de abusar sexualmente da outra, sendo que a outra é inocente. Amarrar a pessoa, obrigá-la a fazer sexo anal e oral dentro de um campo missionário. É vergonhoso para uma instituição saber, conhecer e ter a ciência disso e não tomar providência nenhuma. Muito menos deixar uma pessoa que foi abusada sozinha e ir embora e acusá-la dela ser acusada do próprio abuso. Isso não existe. Isso não existe. Eu sei que eu poderia não me preocupar com isso, eu poderia não falar disso, mas todos os dias eu recebo no Instagram e no privado notícias horríveis de pessoas que estão passando por problemas iguais a esse. Só tem um sentimento: primeiro, que é nojo, segundo, ojeriza, e terceiro, revolta. E se você sente o terceiro sentimento, você faça-me o favor de procurar um advogado ou um médico. Ah, mas vão pedir exame, mas as pessoas vão ter ciência de que essa pessoa fez isso. Ou faça a denúncia via online, pela internet, e compareça à delegacia. Porque na delegacia eles vão te atender. E peça para conversar com um agente da polícia ou alguém do tipo. Ou um delegado ou qualquer pessoa assim, desse, que estão trabalhando com isso. Se você é uma mulher e os seus filhos estão sendo abusados sexualmente pelo seu companheiro, está na hora de você ter vergonha na cara e você se revoltar. Esse rapaz do vídeo, ele nunca mais vai ser uma pessoa normal. Destruíram a mente da pessoa. Não destruíram sua autoestima, destruíram a vida dele. Destruíram os sonhos dele, os sentimentos, os sonhos. O que se pensa em fazer depois de saber que a instituição não fez nada com isso? Eu tenho até medo de dizer aqui o que dá vontade de fazer com uma pessoa que faz uma coisa dessa e não é punida. Moral? Religião não dá moral para ninguém. Existe abuso mental também. Aquela que o líder te obriga a fazer uma coisa. Ir para uma sala de um bispo e você confessar ou falar que você fez isso, que ele perguntar se você faz sexo ou se você tem atração sexual pelo mesmo sexo, para mim é ofensa. É moral, é respeito. E é estupro ou tentativa. É estupro. Vocês acham certo uma criança, um rapaz de 14, 15 anos ser perguntado uma coisa dessa? Sempre já ainda acontece. Não tem pureza espiritual com a mente suja
que faz esse tipo de pergunta. Primeiro que não tem limpeza espiritual com alguém que faz essa pergunta, porque a mente é podre quem faz um manual desse. E não adianta esconder, que eu sei que no Brasil fazem, e no mundo todo, às vezes. E não adianta dizer que tiraram de um manual, porque não tiraram. Continuam a fazer. Cuide do seu filho, cuide da sua filha, enquanto você pode cuidar, antes que ele se suicide. Antes que venha um líder que diga que ele tem que fazer sexo oral para engolir o espectro de Deus. Faz isso com um adulto, faz isso com alguém que vai para cima de você. Monstro, animal, nada, tem nada de Deus aí. É cruel. Eu vou mandar botar o link na descrição e falar para você, abuso mental nunca, abuso sexual jamais. Respeito sempre. Fala o que quiser, eu não falei o nome da instituição porque é feito em várias instituições. Onde eu moro, tem um centro de adolescentes que tá fechado. Lindo, um parque lindo. Poderia ser ajuda para jovens que não têm condições financeiras de estudar, tal, mas não. Era um centro de abuso sexual durante 10 anos que os padres daqui usavam com os garotos. Ah, expulsaram da igreja, e daí? Pagaram a vítima. E a mente da pessoa? E o espírito da pessoa? E a autoestima da pessoa? Sexo com crianças é pedofilia. Passar a mão no corpo de uma mulher sem ela autorizar é abuso. É um estupro. Trocar imagem de uma criança com um adulto na internet é estupro virtual. Eu não estou aqui para angariar clientes por escritório, nada disso. Eu estou aqui para dizer para vocês que às vezes eu fico muito, penso no que eu vou falar no canal. Muito cruel. Uma criança não merece isso. No Brasil não tem cadeira elétrica. Seria o ideal, né? Porque ele vai estuprar uma e vai sair da cadeia e vai fazer de novo. Enquanto o povo está brigando por poder dentro do Congresso Nacional, podendo fazer leis para proteger as crianças e os adolescentes dessas figuras nojentas que estão na internet fingindo que são filhos e filhas de Deus. Eu deixo essa mensagem com vocês com uma forma de revolta e um pouco chateado. Eu ainda consigo me indignar e me pôr no lugar das pessoas. Obrigado e até a próxima.